Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Papo Santista. Eu sou o Lucas. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja qual for o período que você esteja assistindo a este vídeo. E antes de mais nada, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber novas notificações sobre os materiais que eu e o Kaká produzimos, tá certo? E o vídeo de hoje, gente, eu vou falar sobre o jogo de ontem, né? Um jogo que eu e o Kaká fomos à Vila também, nós estávamos assistindo ali de perto, né, o jogo de Santos e Mirassol. Tem algumas coisas para falar, algumas coisas para elogiar, outras para criticar, mas aqui vai ser a minha análise do jogo de ontem, tá certo? Lembrando que em alguns canais aí, né, pela internet, né, alguns não canais em si, mas alguns sites colocaram que o Santos jogou com 4-2-3-1 e isso não foi verdade, tá? Dava para ver muito nítido no campo que o Santos jogava num 4-3-3, tá? Tendo Pituca e Soteldo mais avançados, tá certo? O Soteldo mais para fazer um pêndulo ali na frente, ali com o meio campo, tanto que ele, em alguns momentos do jogo, tendeu, né, no primeiro tempo, tendeu a ir mais pro lado esquerdo, tanto que foi dos momentos que ele ficava rabiscando ele pro lado esquerdo, ele conseguiu fazer o passe pro Guilherme fazer o primeiro gol, tá? E depois, né, no segundo tempo até tentou fazer algumas modificações ali, indo mais para a ponta direita e tudo mais, mas o Santos jogou nesse formato, tá, de 4-3-3, e é muito bom a gente salientar que o Caixinha, o que ele tinha falado nas coletivas anteriores aconteceu no primeiro tempo, né? O Santos marcando em bloco alto, né? Os zagueiros basicamente ali na linha de meio campo, algumas vezes o próprio Rincon ficava mantido na linha de meio campo sem avançar, né, ao ataque, e teve vários momentos que você reparava que o Santos tinha até marcação individual, né, apenas o Wendel tentando marcar em cima ali, né, tipo, tentar abafar a saída de bola do Muralha, de outros zagueiros, mas a maioria ficava fazendo marcação individual, isso foi muito importante, porque é uma diferença muito grande, né, o San tá incluindo mais no DNA Santista. Só que, claro, isso era uma coisa de se esperar, né? Algumas modificações, eu já tinha falado na live pro Kaká que eu acreditava que fosse acontecer, pelo menos dos jogadores titulares saírem, né? Alguns, né? Como foi, por exemplo, o Lucas Braga e tudo mais. Mas, de maneira geral, gente, o jogo do Santos foi bom no primeiro tempo, no segundo caiu de produção, tá? Porque ainda o time não tá acostumado. Vale lembrar que o Santos não teve 15 treinos, tá? Só para vocês terem uma noção, acho que foi 13 ou 14 treinos ainda. Isso é muito cedo para a gente criticar alguma coisa. E se em pouco tempo, já no primeiro tempo de ontem, o Santos demonstrou uma evolução muito grande, então com os próximos treinos, com certeza o Caixinha vai acertando algumas pontas, tá? Vamos lá então, para eu mostrar para vocês aqui. Calma aí que tá difícil aqui. Vamos lá. Aí, tá? Deixa eu só colocar aqui as estatísticas, tá certo? Então, olha só, gente, tem algumas coisas para falar aqui sobre essa questão das estatísticas, tá? Uma coisa que é muito interessante, no segundo tempo, a posse de bola do Mirassol chegou a ser até basicamente aí 72%. Tá? Então o Santos perdeu muita posse de bola por causa do cansaço e até mesmo pela saída do Soteldo, tá? Então, ou seja, perdeu o seu principal articulador aí de meio campo. Então, olha só, em questão de chutes, isso é muito importante. O Kaká me mandou hoje, né, um print que ele encontrou aí, tá? Eu vou até ficar faltando aqui, se eu conseguir achar aqui para vocês, tá? Que é o Santos Scout falou que o Santos teve a primeira estreia aí no Paulista com mais chutes ao gol, né? Então o Caixinha ele atingiu essa marca aí com a sua equipe, porque a primeira tinha sido com o Sampaoli em 2019 contra a Ferroviária, enquanto o Santos tinha chutado 19 vezes ao gol, né? E o Santos dessa vez ele fez 23, é como vocês estão vendo, né? São 23 chutes, né? Os chutes ao gol foram 5, basicamente. Posse de bola ficou abaixo, então só para vocês verem como teve uma queda aí, principalmente na questão dos atletas que entraram, tá? Eu já vou explicar para vocês aí basicamente aí o que aconteceu, porque é questão de entrosamento, né? Então, ou seja, tipo, praticamente todos aqueles que chegaram, né? Os 5 que entraram, né? Então, ó, só para vocês terem uma noção, o Zé Ivaldo, o Tassiano, o Léo Godoy, tá? Que foram jogadores que chegaram agora, né? E falta entrosamento com a equipe. Isso é meio que óbvio,
né? Isso é meio que óbvio. Aí depois teve Souza e o Schmidt que entraram, que já estavam na equipe, mas dos 5, 3 não tem entrosamento com a equipe ainda, né? Então isso, obviamente, a troca de bola, né? Tudo aquele planejamento às vezes acaba caindo por terra por causa de falta de entrosamento, né? Precisão do passe, aqui a gente fala pra gente não ligar muito nessa questão de precisão no passe, porque às vezes fica em passes muito próximos um dos outros, né? Então, quando se completa esse passe, entra na precisão, tá? As faltas 20, eu achei que o Santos, principalmente no segundo tempo, começava a fazer faltas táticas, né? Então, aquelas faltas que possivelmente não trariam cartões amarelos, né? Então, tipo, o Santos praticou muitas faltas assim, né, na questão do segundo tempo, né? E aí, questão de cartões amarelos, 3 para cada lado, né? Vermelhos não teve. Impedimentos, escanteios, que até foi uma coisa curiosa, né? Que o Mirassol teve um momento que ela teve, eu acho que 5 escanteios seguidos, é muita coisa, né? Mas vamos lá, eu vou falar sobre as individuais agora, tá? Deixa eu só tentar aqui colocar aqui, que tá difícil. O Mux está travando legal aqui, tá? Mas é a questão das individuais, né? Então vamos lá. Da questão do Gabriel Brazão, então para mim, cara, tipo assim, tanto para mim quanto o Kaká, de conversando ontem, Brazão 10 de 10, né? Ah, Lucas, mas ele não catou pênalti. Gente, pênalti é aquilo pro goleiro. Obviamente o goleiro ele tem que ter um posicionamento legal, né, durante o pênalti, não tem que cair antes. Esse cara é aquilo. O Brazão foi extremamente importante porque o Mirassol teve, no primeiro tempo, 3 chances reais de gol, né? Apesar do Santos estar melhor na partida, né? 3 chances reais de gol, aquele golaço que eu não lembro agora quem foi que chutou, né, do Mirassol, mas ia fazer um golaço praticamente aí no meio campo. O Brazão fez uma excepcional defesa, né? Teve uma defesa também, uma cabeçada, né, no Mirassol, que o Brazão ele fez uma defesa muito bonita no canto, assim, né? Tipo, ou seja, num puro reflexo, era uma defesa muito difícil de acontecer. E, e fora aquela defesa, né, tipo da saída de bola, teve outras no segundo tempo. Então, assim, o Brazoni teve de 5 a 6 defesas aí meio bem difíceis de se fazer. Então, por isso que para mim ele ganha nota 10 aí na partida. Ele tá se mostrando porque ele tá sendo escolhido como titular, né? O JP Sherman é questão de físico, né? Eu acho que ele não, apesar do pênalti que ele cometeu no final do jogo, eu acho que uma questão aí de nota 10, né? Eu posso ser uma nota 7, né? Ele tem algumas dificuldades, ele precisa melhorar, né? Avançar de técnica ele é muito bom, mas a questão às vezes de recomposição, às vezes para defesa ele peca um pouquinho, né? Mas ainda é um menino, obviamente, ele tem que ser titular, né? Ele tem que ser titular. Principalmente que aí no Lego ainda tá se adaptando, a gente vai chegar nele também. Então é isso, tá? Então o JP Monte ele tem uma questão de intensidade, mas vai precisar treinar mais essa parte física porque ele se cansa muito, né, ao longo da partida e principalmente dessa questão do Caixinha implementar marcação alta, né? Então blocos altos, então ele vai precisar ter esse físico aí 100% aí para ele aguentar praticamente todo o jogo, tá certo? João Basso fez uma partida no começo da partida, até que foi bom, ter uma saída de bola boa e tudo mais, só que, cara, depois de um tempo, você vê que nitidamente ele não é a dele a questão de velocidade, né? Então ele não fez uma partida muito boa. O Basso, acho que eu dou aí uma nota 4 para ele, é uma nota muito baixa. Nitidamente para mim, eu acho que ele vai perder a posição, né? Quando um Zé Ivaldo, um Luizão tiverem muito melhor aí na questão de partida. O Gil, a gente não sabe ainda qual a visão do Gil sobre. Desculpa, do Caixinha sobre o Gil, né? Então eu acredito aí que o João Basso, muito provavelmente, eu acho que tem que perder a posição aí ou pro Zé Ivaldo ou pro Luizão, né? Então uma nota 4, não tem muito o que falar dele, eu acho que às vezes ele se perdia muito a questão do posicionamento em campo, então acho que o João Basso aí precisa melhorar aí questão de intensidade, de velocidade principalmente. Eu acho que o preparador físico do Santos, eu acho que tem que se quer que o Basso fique na equipe, eu acho que ele precisa fazer uma preparação física melhor em cima dele, desse zagueiro. Bom, Luan Pérez, eu gostei da partida dele, tem uma saída de bola muito boa, né? É claro que ainda falta ritmo, ele não teve tanto ritmo no ano passado, principalmente com o Carille, né? Mas o Luan Pérez é um excepcional zagueiro. Para mim, eu acho que fez uma partida ok,
né, não teve que ser muito bem acionado, ainda faltava ainda um pouco de velocidade na recomposição, né, até mesmo às vezes posicionamento, então às vezes a gente reparava quando estava se defendendo na recomposição, né, então estava voltando, né, de acordo com o ataque do Mirassol, muitas vezes ele, tipo, ele virava de costas, né, e isso dava um pouquinho de medo na situação aí, podendo surgir aí uma troca de passes rápidas do Mirassol dentro da área e podendo fazer o gol, né, como aconteceu em alguns momentos, que se não fosse pelo Brasão, né, a gente tinha tomado o gol antes. Mas o Luan Pérez ele fez uma partida ok, então acredito que aí precisa recompor algumas coisas, a questão de velocidade, mas é um excepcional zagueiro, quando ele pegar a minutagem, ele vai voltar a ser o Luan Pérez, que tem assim, essa certeza que ele vai ser aquele Luan Pérez que a gente conhece na época do São Paulo, que ele jogou aí, tá certo? Então, para mim aí, eu acho que uma nota 7 é mais do que conveniente nessa situação. Escobar, tipo, é constância, não tem habilidade, mas recompõe muito bem defensivamente. Eu vou atribuir a nota 8 para o Escobar. Né? Eu acho que o Escobar fez uma partida muito boa, muito sólida defensivamente. No ataque também apoiou bastante. Né? Foi nítido depois da troca, né? Tipo, como caiu ali pelo lado esquerdo, questão de proteção quando o Souza entrou, que eu já vou chegar também nesse jogador. Tá? Então, mas o Escobar por enquanto, ele tem que ser titular, né? É um jogador que vai recompor, que vai atacar quando preciso e fazer uma marcação homem a homem muito bem ali, até mesmo em zona, ele tinha uma boa cobertura, tá? Então, nota 8, aí o Escobar, para mim, tem que continuar como titular. Tomás Rincon me surpreendeu muito, tá? Ele não é um volante que vai ter que preencher o campo, tá certo? E isso nem vai acontecer com a tática do Caixinha, mas ele vai ficar retido ali como volante fixo. Se eu fosse fazer uma comparação com vocês, seria uma questão como se fosse um líbero, né? Então, mas ele foi uma partida muito sólida, o Rincon jogou muita bola ontem, tá? Às vezes, tipo, fundamentos básicos que todo jogador precisa, o Rincon fez com maestria, né? Até mesmo de domínio de bola, matada no peito, bola no chão o tempo todo, dificilmente ele tentava fazer espanar a bola, tá? Então sempre ele tentava matar a bola e tipo fazer o passo para seus companheiros. Então para mim eu atribuo a nota 9 para ele. Tá? O Rincon, acho que se nesse esquema ele precisa sim ser titular e se ele recompor, né, se ele tiver as minutagens necessárias, eu acredito que ele vai ser titular aí com facilidade na equipe do Santos, tá? Principalmente aí pelo menos pelo Campeonato Paulista, tá certo? Então o Rincon aí para mim nota 9 de 10. Pituca fez uma partida abaixo do esperado, né? O Pituca ele praticamente aí tinha alguns momentos que eu ficava preocupado, que ele parecia um pouquinho desesperado, longe do Pituca que a gente conhece. O Pituca fez uma partida ok, tá? Eu dava uma nota aí 6,5 pro Pituca, né? Apesar dele parecer algumas vezes no campo, eu tô dando essa nota porque eu acredito que o Pituca pode muito mais do que isso, tá? Espero que ele melhore. É claro que não é a dele ainda, né? Dessa questão de ficar um pouco avançado no campo, ele tem que fazer esse vai e vem, né? E eu acredito que com o Rincon fixo ali, ele ficou mais avançado do que deveria, né? Mas eu acho que se perdeu algumas vezes, algumas passes bolas de recomposição de defesa, então por isso que eu fico aí com uma nota aí de 6,5 pro Pituca, mas eu acredito que ele vai melhorar bastante quando tiver intensidade nos treinamentos e também na questão aí de novas táticas que o Caixinha possa implementar aí, tá? Soteldo, no começo, fez uma partida um pouquinho apagada, mas depois começou a pegar mais intensidade, rabiscar mais, partir para cima dos adversários. Em alguns momentos acreditei que ele podia passar a bola, mas é aquele jeito, né? A gente sabe que o Soteldo é assim, mas fez um passe primordial para o Guilherme no primeiro gol. Foi nítida a queda de desempenho do time quando ele saiu, né? Na hora a gente não entendeu muito bem no campo, que ele saiu meio que negando e tudo mais. Só que depois o Caixinha explicou na coletiva que foi um torce no tornozelo. Ele preferiu poupar o atleta, né? Para evitar que acontecesse algo maior disso, né? Então, Soteldo daí eu dou nota 7,5 para ele, tá? Eu acho que ele também vai melhorar bastante aí na questão, porque o entrosamento dele e do Guilherme eu acho que ficou muito bom, né? Ficou muito bom mesmo, mas eu acho que com a chegada de um meia mesmo, do Barreal ou Tassiano,
o Soteldo poderia ir para a ponta, tá? E o ataque, tá? O ataque ele poderia ser ele e o Guilherme nas pontas, né? Eu acho que seria muito bom isso, a gente ver um ataque desse jeito, tá certo? Até que chegue um ponta direita aí vamos ver como que ficaria, né? Talvez, mas assim, não achei que ele foi muito mal não na função de meia, tá? Não é, até mesmo que ele consegue fazer a transição para as pontas com mais facilidade, isso pode confundir o adversário. E tendo um volante fixo, talvez com esse avanço do Soteldo, talvez o Pituca pode avançar um pouquinho mais para dar uma cobertura, né? E aí depois tendo o Rincon como fixo ali atrás, tá? Uma nota 7,5 para o Soteldo. Respirar fundo. Lucas Braga, eu acho que assim, cara, o Xará aí, pra mim, não tem. Acho que não tem clima para jogar mais o Santos. Tudo bem, se reapresentou, treinou direitinho, né? Não falhou nessas questões, mas ele não tem bola mais para jogar no Santos. Ele muitas vezes perdido durante o campo, sabe? Tipo, parece que se apavora quando a bola chega. De novo, o Lucas Braga, tipo, ele erra em fundamentos básicos. Tem uma bola que ele recebeu mais pro lado direito do ataque, né, da área adversária, que ele podia ter matado a bola no peito, ele não matou, ele tentou dar uma cabeçada para fazer um passe e aí acabou devolvendo para o adversário. Cara, o Lucas Braga, para mim, eu dou nota 3 para ele, que eu acho que é muito ainda, né, para não zerar, mas ele foi muito muito abaixo. Não é jogador para estar no Santos Futebol Clube, que venha logo um ponta direita que a gente tá precisando aí. E aí, gente, assim, não tá vindo ponta direita ainda, Nicolas Eliasson ou Benjamin Hohlheiser, não tá vindo ainda, não vai vir, ou tudo mais. Cara, se não achar outro moleque da base, eu acho que é isso. Tem que ir atrás porque o Lucas Braga não tá correspondendo, não, tá? Lucas, mas ainda é muito cedo pra gente falar. Não, não é porque o Lucas Braga, ele fez as mesmas coisas que ele sempre fez, né? Guilherme, é aquilo, né? Também é outro 10 de 10, né? Para mim, na minha concepção, por causa dos gols que ele fez, também o posicionamento de campo, jogou muito bem, é o Guilherme que a gente quer ver jogar, né? Fez um golaço de falta, né? Então, tem posicionamento muito bom. Eu acho que às vezes pode melhorar um pouquinho em questão de prender a bola. Deu para ver que o Soteldo ficou bravo com ele algumas vezes, mas eu acho que tem que acontecer isso mesmo, essa comunicação em campo. O Guilherme, eu acho que também o Guilherme ele poderia testar outras posições, né? Ou talvez para outra ponta, para ver como é que ele vai, como é que ele vai sair. Mas foi muito bem ontem. Esperamos que seja esse Guilherme que nós vemos, que nós vamos ver desde o Paulista até o final do Brasileiro, tá? Então acho que aí dou 10 de 10 aí, porque fez 2 gols, teve participações importantes também durante a partida. Muito bom aí o atleta do Santos, o atacante aí, o ponta esquerda. Wendel, assim, dá pra ver que ele tenta, que ele corre e tudo mais, ele vai pra lá e pra cá, ele tenta aparecer, mas ele não é um jogador que ele consegue manter a bola por muito tempo, parece que ele se atrapalha às vezes. Eu dou nota 5 pra ele. Enquanto o Tiquinho não aparecer, gostaria muito de muito ver o Lucas Meirelles aí na função. Eu preciso não, tipo, eu prefiro que aconteça isso, que coloque o menino, que eu acho que vai ser muito mais voluntarioso, vai chamar mais o passe de bola, né? Então, ou seja, teve um lance também que o Wendel perdeu, que ali uma cabeçada, né, que ele dá pro gol. Cara, ali é que era uma cabeçada que tinha que ter dado pro canto oposto do Muralha, ele não fez isso, né? Tentou pro mesmo canto para tentar pegar pelo chão ali, mas cara, é muito difícil isso. E também, inclusive, o VH e o Ademir Quintino falaram muito bem, uma coisa que eu também acredito. Todos os jogadores eles tentaram evitar um cruzamento longo, né? Com cavada, né? Para tentar fazer cabecear, porque o Wendel ele vai perder. Todos os combates de bola ele vai perder, ele não consegue. Com o Tiquinho isso vai mudar, né? Então o Wendel, com o Tiquinho tendo apto é aquilo. O Tiquinho ele vai ser titular facilmente. Gente, das reservas, tá? Das reservas que nós temos aí, eu vou até. Não vou me aprofundar muito, também porque estamos chegando aí quase 20 minutos de vídeo, já não é o comum, mas Zé Ivaldo. Zé Ivaldo, muito provavelmente, ali, com treinamento mais intenso, ele vai acabar ficando na posição titular do João Basso, acho que tem que até ser ele, né? Porque o Gil ele tem uma questão de velocidade ainda melhor ali, então que pode acompanhar um pouquinho um avanço, né? E tentar recompor. Teve uma hora lá que ele tentou sim partir para cima e tudo mais, quase prejudicou a equipe. Não era o momento, acho que mais nada de uma conversa com ele.
Então, é um zagueiro rebatedor e a gente tá precisando disso porque o Luan Pérez sabe jogar muito bem com os pés, né? Tipo, então você sabe tipo, sair bem com a bola nos pés, mas o Zé Ivaldo parece que é um rebatedor, mas a gente precisa às vezes desse tipo de zagueiro, tá? As notas todas, gente, tá? Eu vou dar nota 5, tá? Porque não tem muito que também acompanhar aí, tá? O próximo, Souza, para mim eu acho que teve uma queda na marcação aí do lado esquerdo quando ele entrou. Ele ainda é um menino que tá meio afobado, então acho que precisa recompor aí mais, aí, colocar a cabeça no lugar quando entrar, ser mais firme, né? Ser mais. Se tá preocupado, tentar ser um pouco mais fixo, deixar, né? Chamar a bola, né? De passar a bola para os volantes para tentar articular com o Guilherme, né? Que seria o ponto esquerdo aí que é o ponto esquerdo do time. Tá, o Souza acho que precisa ter, mas tem mais habilidade, né? Tem mais técnica do que o Escobar, mas por enquanto o Escobar tá vencendo aí na questão da recomposição de marcação aí, e às vezes a gente precisa disso de um lateral, tá? Às vezes não, a gente precisa disso para um lateral, né? E o Souza ele precisa aprender nessa questão defensiva. Schmidt, não tem muito o que falar dele, né? Entrou, acho que a gente perdeu um pouquinho da questão de segurança de bola no meio-campo, né? Mas até aí, ok, eu acho que é a primeira partida, dá para melhorar muito. Tassiano também, outro jogador, entrou como meio, teve lá uma oportunidade, teve presença ali como meio atacante, mas é aquilo, eu acho que precisa de ritmo, né? Precisa de ritmo e precisa também ter uma questão aí de, como é que eu posso dizer, de minutagem nos treinos para poder entender melhor o que o Caixinha quer dele, né? Ele vai ser considerado aquele meia atacante, né? Aquele que vai avançar, né? Não aquele meia articulador, né? Ele vai ser como se fosse aí como seria um falso 9, por exemplo, né? Por isso que muita gente confunde o tá sendo como um atacante em si, porque ele faz essa função, né? Ele vai mais para frente, ele avança mais, ele não seria um meia que seria conservador, né? O Godoy achei estranho, porque quando fez a troca, ele entrando no lugar do Lucas Braga, eu acreditava que tipo, ele ia acabar tirando o Sherman, mas não tirou, então o Léo Godoy jogou como uma ponta direita, achei muito estranho, né? Como defensivamente, tem uma hora que eles trocaram de posição, né? O Sherman foi um pouco mais à frente, o Léo Godoy ficou, então várias vezes na marcação ele vinha para trás, né? Tipo, ele meio que olhava, ele não dava o bote, eu acho que precisa melhorar nisso nele, eu acho que dessa questão do bote para cima do atacante, do time adversário, para tentar proteger mais a área, né? Tanto que quando ficou ele e o Sherman ali, veio quando o Sherman já não tinha mais perna, tentou esticar para pegar o jogador, acabou acertando o jogador do Mirassol fazendo o pênalti aí, tá? E por final, Pedro Caixinha, né? Gente, o Caixinha é um técnico, a gente tem finalmente um técnico decente, que entende a partida. Errou em algumas coisas, eu dou nota 8 para ele, né? 8 de 10, porque para mim ele errou na questão do Godoy. Poderia ter colocado um menino da base, né? Poderia ter feito, né? Ter tirado o Lucas Braga, né? Ter mantido o sorteio por mais um tempinho, né? Mas com a questão do entorse do tornozelo, é isso, a gente não sabe o que foi falado no intervalo, mas eu acredito que para a próxima partida, eu acho que ele não vai cometer mais esse erro, né, de colocar o Léo Godoy como ponta, se precisar vai colocar um menino, né, queria muito ter visto o Ian também, né, mas ele optou não colocar o Ian, mas tudo bem, isso aí não tem questão assim, eu acho que para uma primeira partida foi muito bem, para os primeiros aí quase 15 treinos foi muito bem no primeiro tempo. Eu acho que vai melhorar bastante aí. Desculpa aí, tô com o despertador aqui. Mas assim, espero que para a próxima partida o Caixinha tipo aprimore mais o esquema tático e que vem aí os novos reforços, né? Barreal já tá fazendo exames clínicos, né? Então vamos ver aí que talvez o Barreal já estreie contra o Palmeiras, né? Vamos ver. Para Ponte Preta é muito difícil isso acontecer, né? Mas para um Palmeiras, vamos ver como é que vai ser. Tá certo, gente? Bom, então é isso. Então, muito obrigado se você ficou até o final. Então, deixe o seu like se curtiu o vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Compartilhe nos grupos santistas que vocês têm aí, gente. Ajuda demais a gente, tá? E ative o sininho para receber notificações dos novos materiais que eu e o Kaká nós produzimos, tá certo? Gente, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.